convidá-los agora a abrir comigo a Bíblia, para a gente fazer uma reflexão. Eu quero convidá-los a abrir no livro de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo 3, verso 10. A palavra de Deus diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente esse versículo. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo da escravidão egípcia. Essa manhã nós queremos dedicar uns minutos para meditar um pouco na experiência de um homem que foi chamado por Deus para uma missão humanamente impossível. Nós todos sabemos que o povo de Israel vivia uma escravidão terrível no Egito. Mas agora Deus chama Moisés para ser o instrumento de Deus para que o povo de Deus pudesse sair da escravidão e ir para a terra prometida. Alguns detalhes nesse chamado chamam a nossa atenção. O primeiro detalhe: o libertador não seria Moisés. O libertador é Deus, é Jesus. Mas por que Deus então chamou Moisés? Já que Moisés não seria o libertador, e sim Deus o libertador. Será que Deus precisava de Moisés para tirar o povo do Egito? E a resposta é: não precisava. Para o século 21, 2015 aqui, será que Deus precisa de mim para pregar o Evangelho? E a resposta é: não. Será que Deus precisa de você e dos pastores para tirar as pessoas da escravidão moderna? E a resposta é: não. Deus não precisa de nenhum de nós para cumprir sua missão. Ele poderia evangelizar o mundo inteiro sem mim e sem você e sem nenhum ser humano. Ele poderia fazer isso usando a natureza, usando os pássaros, ou até mesmo usando o seu poder sem utilizar nenhuma desses seres. Aí vem a pergunta: por que Deus chamou Moisés então? E por que Deus me chamou para pregar? E chamou você também para pregar? E chamou aqui os meus amigos para pregar? E por que foi colocada uma associação em Sorocaba para expandir o Evangelho e melhorar a obra de Deus nessa região toda? Se Deus não precisa de nós, muito menos do nosso dinheiro, muito menos daquilo que a gente acha que Deus precisa, que seria a oferta, os dízimos e nossa influência e os recursos que nós temos. Deus, na verdade, não precisa de nada disso. E aí vem a pergunta, né? Por que nos chamou? Ele fez um chamado para Moisés. Vocês sabem que Moisés, desde que nasceu, a história dele é uma história de conflitos, mas é também uma história de vitórias. Quando Moisés nasceu, ele nasceu dentro de um contexto de maldição, de morte, um decreto feito por Faraó. Ou seja, Moisés, quando nasceu debaixo de uma maldição. Quando eu falo maldição, eu digo algo tão terrível que Faraó fez, que era o decreto para matar as crianças do sexo masculino. E Moisés foi protegido por Deus através da mãe. Deus usou a mãe, como sempre usa muito as mães, e protegeu esse menino. E depois o colocou, Deus dirigiu para que a mãe colocasse o Moisés naquele pequeno cesto e colocasse no rio Nilo, e aí ele foi, e Deus então chama a filha de Faraó, e Deus prepara aquele momento, e a princesa vai se banhar.
Quando o Moisés vem naquele cestinho e Deus providencia de uma forma tão incrível para que ele não morra, para que ele não seja destruído e para que ele possa então finalmente viver. Na verdade, Deus tinha um plano para Moisés desde o ventre da mãe, desde que Moisés estava sendo gerado no ventre da mãe. E você e eu sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós, desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. E talvez você diga assim: pastor, Deus tem um plano para mim? Sim, tem. E você poderia falar assim: mas que plano é esse que até hoje eu não descobri? Eu vou te dizer qual é o plano que Deus tem para você. O plano que Deus tem para você é o mesmo que tem para mim. O plano de Deus, resumindo numa frase só, para você, para Moisés, para mim, para todo ser humano, é o plano de salvação. É o plano para nos trazer de volta ao reino de Deus, que o pecado nos tirou do reino de Deus e nos levou a viver essa experiência que estamos vivendo agora. Mas o plano de Deus é resgatar você e a mim, para que a gente um dia volte a refletir a imagem e a semelhança de Deus e viva eternamente com Ele no novo céu e na nova terra. Amém, irmãos? Esse é o plano de Deus. E Deus queria salvar Moisés e o salvou da morte, o salvou na infância, o protegeu durante os tempos no Egito, o protegeu durante a volta para o deserto. E Deus foi preparando Moisés, e Deus diz assim: agora Moisés está pronto para ser o meu instrumento, para que eu tire todo mundo da escravidão egípcia. Só que quando Deus diz assim: Moisés está pronto para ir ao Egito, e Deus diz aqui no verso 10, Moisés, agora você vai. Você sabe o que Moisés disse? Moisés disse para Deus: eu não vou. Moisés disse: eu não vou ao Egito, não vou. Quando às vezes achamos que estamos preparados para um chamado específico de Deus, nós vamos descobrir que não estamos preparados. Quando você acha que você está num patamar em que você está preparado, cuidado, porque você não está. A gente às vezes acha que já chegamos no nível X, não chegamos. Nós ainda estamos dando voltas no deserto, ainda não chegamos na terra prometida. E Deus vai nos fazer dar muitas voltas ainda, para que o nosso caráter seja devidamente preparado, porque ninguém vai entrar na terra prometida de qualquer jeito, tem que se preparar. E essas voltas que Israel deu no deserto, são as voltas que nós também damos. Deus está dizendo assim: entrar na terra prometida, meu amigo, não é somente você sair daqui e ir até lá, como se fosse de avião daqui até Washington, por exemplo. Não é assim. Para entrar lá na terra prometida, você tem que ter um preparo, e esse preparo envolve um trabalho de transformação do caráter e de fortalecimento da nossa fé, nos capacitando cada dia, cada instante, para a gente morar no céu. Ninguém vai morar no céu de qualquer jeito. Antes de entrar lá, tem que ser transformado aqui na terra, e essa transformação é um processo diário, até que Jesus volte para nos buscar. Quando Deus chamou Moisés, e olha que Moisés passou por toda essa experiência desde a sua infância, mas quando Deus diz: agora Moisés, você vai ao Egito e você vai ser meu instrumento, eu vou tirar o povo da escravidão através de você. Eu me lembro quando Deus me chamou para trabalhar na América do Sul. Eu lembro o dia, lembro o que eu estava fazendo, lembro tudo certinho. Já são 5, vai para 6 anos que eu já estou em Brasília, trabalhando nesses 8 países. Quando veio o chamado, eu pensei assim: mas tem tantas pessoas mais bem preparadas do que eu, tem tanta gente que poderia ir e não eu, e por que eles estão me chamando? Bom, eu entendi, agora estou entendendo por que Deus me chamou. É pelo mesmo motivo que Deus chamou Moisés. Quando Deus falou: você vai ao Egito, Moisés, Deus não precisava de Moisés, mas Moisés precisava de Deus. Deus não precisa de mim como evangelista, mas eu preciso de Deus. A missão não precisa de mim, eu preciso da missão. Então Moisés disse: eu não vou. Só que Moisés, como uma pessoa muito bem educada, uma pessoa que tinha um certo preparo, né? Moisés era uma pessoa devidamente preparada, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista humano, e até do ponto de vista espiritual ele tinha um preparo. Então ele não falou assim logo de pronto para Deus: Senhor, eu não vou. Sabe o que ele falou primeiro? Ele começou a dar umas voltas no que ele queria dizer.
Sabe, às vezes você não quer falar não para a pessoa diretamente, então você busca um argumento primeiro. Aí não dá certo, você busca outro e outro e outro. Isso acontece conosco quando Deus nos faz um chamado. Tem pessoas que dizem assim, não, agora não dá porque agora eu estou fazendo faculdade. Ou diz, não, agora não dá porque eu preciso primeiro resolver um problema com a minha família. Outro diz, não, agora não dá porque eu ainda tenho umas viagens marcadas. Outros dizem, não, agora não dá porque eu tenho que fazer uns exames. Outros dizem, não, agora não porque eu tenho uma cirurgia marcada. Ou diz, não, agora não dá porque eu estou resolvendo um problema seríssimo na justiça. E às vezes nós vamos assim procrastinando as nossas decisões ao chamado que Deus nos faz. Veja só o que diz a palavra de Deus. O verso 10, Deus fala, vem agora eu te enviarei a Faraó. Veja o que diz o verso 11, por favor. Vamos dar uma olhadinha no verso 11. Diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa pergunta que Moisés fez a Deus, quando ele diz assim, quem sou eu, Senhor, para fazer tudo isso? Era uma maneira polida, era uma maneira diferente de tentar dizer para Deus assim, Senhor, eu não quero ir ao Egito. Só que ele falou assim, quem sou eu? E aparentemente isso parecia um gesto de humildade, né? Quando você diz assim, tem tanta gente, né? Quem sou eu e tal. Parece que Moisés era muito humilde e não se sentia preparado para ir ao Egito, e por isso falou, quem sou eu? Pode até ser que tivesse alguma coisinha assim, mas a verdade é que quando ele fala, quem sou eu para ir ao Egito? Ele está tentando dizer para Deus assim, Senhor, eu não vou, ok? Mas ele não falou isso, ele disse, quem sou eu? Aí Deus, no verso 12, Deus responde a observação e a pergunta de Moisés. Mas no verso 13, Moisés vem com um segundo argumento. Veja o segundo argumento no verso 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Veja que essa segunda pergunta de Moisés começa a revelar o que estava por trás da primeira pergunta. A primeira foi, quem sou eu? A segunda foi, quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Quando eu chegar lá e eles me perguntarem, o que eu estou fazendo aqui, em nome de quem que eu estou fazendo tudo isso? Senhor, o que eu devo dizer? Qual é o seu nome? Nem sei qual é o seu nome. Me diga o seu nome. E aí Deus fala, meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou e tal. Mas o que chama a atenção é que Moisés fala assim, primeiro, quem sou eu? E depois ele fala assim, e quem é o Senhor? E aqui, irmãos, está um perigo. Quando você e eu falamos não para Deus, quando nós falamos não para um chamado de Deus, nós estamos dizendo, sabe o quê? Quem é o Senhor? Entendeu? Quem é o Senhor? Quando você fala não para o chamado de Deus, você está questionando a Deus. Uma vez alguém falou assim, pastor, você está dizendo que tem que fazer evangelismo, pregar o evangelho e tal, mas tem um condomínio aqui na minha cidade que é fechado e que ninguém pode entrar. Como eu vou fazer evangelismo lá? Então vê, é um argumento lógico e é uma observação real. Todavia, nós sabemos que esse argumento sem a pessoa perceber, ela está dizendo o seguinte, Deus não pode evangelizar esse condomínio, porque é fechado. A gente pensa só na gente, nas nossas estratégias, nas nossa sabedoria, na nossa maneira de ser e de agir, na sua visão e na minha. É impossível entrar naquele condomínio, mas para Deus é possível. Para Deus não existe impossível.